Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Gal Oficial e falo com vocês direto aqui do Japão. E eu quero hoje passar duas informações para vocês que eu creio que vai ser importante. Vou estar falando aqui do feriado aqui do Japão, agora no mês de maio, né? E que é o feriado do Golden Week. E também vou estar falando um pouquinho sobre os brasileiros que moram aqui no Japão, comportamento, o jeito dos brasileiros, como eles se comportam uns com os outros, né? Com seus próprios conterrâneos. Então eu vou estar falando sobre esse assunto e eu peço a você já em primeira mão, deixa seu like, né? Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Se possível, compartilhe também para que mais pessoas possam estar conhecendo esse trabalho que eu faço aqui no Japão pelas redes sociais. Então, bora lá! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Feriado aqui no Japão, feriado do Golden Week, que é o início aqui do mês 5, né? Eu quero dizer para vocês que o feriado aqui, ele está sendo uma semana de mais trabalho do que realmente descanso. Eu tenho percebido que as pessoas não estão tirando férias como antigamente que tiravam. Eu lembro que antigamente, quando estava para chegar a semana do Golden Week, né, a semana do feriado, a maioria das pessoas já ficavam todos ansiosos, todos alegres para estar viajando, para estar conhecendo lugares diferentes, para estar também festejando e entre outras coisas mais, né? Estar reunindo assim com amigos, familiares e assim por diante. Mas eu percebi, pessoal, que este feriado dessa semana aqui que eu estou vivendo, agora que eu estou passando aqui essa semana, as pessoas estão mais ficando dentro de casa, né? Eles estão indo assim nos estabelecimentos comerciais, estão fazendo compra, né? E estão aproveitando o feriado, descansando em casa. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas não querem gastar. Então, se vocês sabem que os japoneses são bastante prudentes, né? Eles não gastam assim à toa, né? Então eles pensam bem antes de gastar. E eu percebi isso, gente, que a maioria não está viajando, a maioria estão ficando em casa, como eu, né? Confesso a vocês também que eu não fui em lugar nenhum, simplesmente fui só no mercado mesmo fazer a compra, né, que precisa fazer para a semana, né? E não fui assim para lugar longe, porque vocês sabem que financeiramente o Japão, né, está passando assim por um momento, né, posso dizer difícil, onde tudo está caro, onde tudo está subindo e a gente precisa ser cautelosos, né? Mas eu quero dizer para vocês que aonde eu estou trabalhando não tenho do que reclamar, o serviço está bom, né? Eu estou tendo também um pouco de hora extra, então isso também tem me animado bastante. Mas eu quero dizer para vocês que não é por causa disso que as coisas estão bem aqui no Japão. Continua tudo caro, né? As pessoas eu vejo que têm reclamado bastante, principalmente japoneses, quando vão fazer compras, né? Eu estou ali fazendo as minhas compras, né? Então a gente escuta conversas, né? Onde tem casais, né, que estão ali fazendo compra e um olha para o outro e fala, eu vou levar isso, e muitas vezes o outro, né, para falar assim, não leva porque não tem dinheiro, ele simplesmente responde para o outro assim, tá ruim, né, tipo, isso tá difícil, tipo, tá querendo dizer que já não é para levar, né, então a gente tem percebido, eu tenho percebido isso, né, muitos japoneses também, eu percebo que eles estão sem paciência, né, andam bastante nervosos, né, bastante assim, ansiosos também. Eu acredito que tudo é por causa dessa situação que nós estamos vivendo, né, onde tudo está
ficando caro demais e está ficando cada vez mais difícil, né? Então, quero dizer para vocês que o Golden Week deste ano, ele está sendo um feriado, a verdade, mais para as pessoas ficar dentro de casa, né? Descansando mesmo, do que saindo para fora, viajando, né? E gastando bastante. Claro, vocês podem ver pelas notícias, né, aqui do Japão, que as rodovias, as rodovias, BRs, né, as Tomei e assim por diante, qualquer lugar, ou mercado, qualquer estabelecimento, vocês vão ouvir sim que vai falar que vai estar cheio, vai estar lotado, mas muitas pessoas também estão saindo simplesmente para assim, espairar a cabeça, né, andando simplesmente de carro, né? Então, com isso, realmente as ruas, elas se tornam mais movimentadas, os estabelecimentos comerciais, na verdade, as pessoas vão ali mesmo só para olhar os preços, né, para ver como que está ali as coisas, né, mas muitas vezes eles estão só olhando e não estão comprando. Essa é a realidade do exato momento que nós estamos vivendo aqui no Japão, né? E muitos têm, sim, me perguntado, né, em relação da entrada de muitos brasileiros aqui. Eu quero dizer para vocês que tem muitos brasileiros vindo para o Japão, né, porque eles estão com a expectativa que aqui vão conseguir resolver os seus problemas, né, principalmente a situação financeira, né, do país que se vive no Brasil, e acha que aqui vai conseguir resolver. Eu quero dizer assim, né, no exato momento, né, que o Japão, né, ele não está sendo um país ruim ou um país difícil para você ter um sustento, né, o seu salário, né, mas eu quero dizer também que se realmente for para você guardar um dinheiro, economizar, eu quero dizer que está um pouco mais difícil agora por causa de tudo que está subindo, né? Não está sendo fácil, gente. A realidade é essa. Quem está lá fora vê de uma forma, mas quem está dentro, está vivendo a situação, é totalmente outra, né? Mas eu quero dizer, você que tem vontade, quer realmente vir para o Japão, conhecer o Japão, trabalhar um pouco no Japão, venha, né? Tenha essa experiência, né? Acredito que vai ser um aprendizado para você e você também vai poder entender mais, né, como que é a vida aqui no Japão, tá bom? E é isso, gente. Agora eu quero estar falando um pouco para vocês sobre o comportamento de brasileiros aqui. Eu vou estar falando esse assunto porque, como eu falei para vocês, eu conheço pessoas que chegaram recentemente do Brasil, que estão aqui no Japão, e essas pessoas têm falado para mim a diferença, né, do comportamento de brasileiros que moram aqui no Japão com os brasileiros que residem no Brasil. Qual a diferença? Então, eu quero estar falando sobre esse assunto com vocês agora. Então, vamos lá com o assunto agora dos brasileiros. Em relação aos brasileiros, eu quero dizer para vocês que eu mesma não entendo muito o comportamento dos brasileiros. Eu tenho percebido já há muito tempo que os brasileiros que residem aqui no Japão, eles se estranham. É estranho dizer isso, mas parece que eles se estranham com os outros. Eu tenho observado, porque isso já tem acontecido comigo, quando eu passo perto de um brasileiro, que ele é brasileiro também, igual eu, né? Eu tenho percebido que muitas vezes essas pessoas, elas se faz que não te conhecem, ou que você é uma pessoa estranha, ou que você é uma pessoa totalmente que não faz parte do país dela ou do país dele. Então eu tenho percebido, pessoal, que os brasileiros que residem no Japão, eles têm um esfriamento muito grande um com os outros, né? Muitas vezes eles dão mais atenção para outros, né, estrangeiros, como, né, de outro país, por exemplo, os vietnamitas, os chineses, né, os indianos, os filipinos, os peruanos, eles dão mais atenção para essas pessoas do que para os seus próprios conterrâneos, né? Então eu tenho percebido isso e muitas vezes eu fico me perguntando o porquê
esse esfriamento, ou porquê de se estranhar tanto, né? É estranho, né? Mas outra coisa que eu tenho percebido aqui no Japão também não é desfazendo, né, do meu povo, né? Porque eu também sou brasileira, pode ser que as pessoas podem olhar para mim e ver também algo assim que é diferente, né? Pode ser isso. Mas eu quero dizer assim que eu não entendo o comportamento. Parece que os brasileiros, quando um vai conversar com o outro, parece que um quer mostrar para o outro que tem mais, ou mostrar para o outro que pode mais, que tem mais, como que eu falo? Que tem mais destaque, ou que tem mais capacidade, ou que tem mais reconhecimento. Então eu tenho percebido hoje, né, assim, conversando tanto com os brasileiros que estão aqui pouco tempo, em relação aos brasileiros que estão há bastante tempo, a gente vê essa diferença. E brasileiros também que chegou há pouco tempo no Japão, né, eles têm um outro comportamento. Eu percebo que eles são mais carinhosos, eles são mais carismáticos. E já os que residem no Japão, eles são mais frios, eles são mais distantes. E se caso eles se achegar perto de você, parece que eles querem mostrar que tem algo a mais, né? Que eles têm algo assim para que eles se sintam valorizados. Então, eu não sei se isso é bom ou se isso é mal, mas eu percebo isso, que a maioria dos brasileiros que residem no Japão, parece que eles não conseguem ter aquela amizade, eu falo aquela amizade verdadeira, né? Aquela amizade genuína, aquele carisma entre os brasileiros que residem aqui no Japão. Então é algo assim que eu não entendo, e eu gostaria, né, de pedir para você que está aí no meio de brasileiros, eu quero pedir para você, deixa seus comentários aqui embaixo para mim saber um pouco também da sua visão em relação ao comportamento dos brasileiros que residem aqui no Japão. Eu tenho percebido que quando eu passo perto de um brasileiro, uma brasileira, eu tenho percebido que ele se faz que não te conhece, ignora você, né? E é como se você realmente fosse alguém estranho. Mas, gente, uma coisa eu penso, né? Como nós estamos num país estrangeiro que não é a nossa terra, eu acho assim, minha visão, que nós teríamos que nos abraçar, nós teríamos que nos unir e ser mais fortes, né? E superar os desafios do país, né? Mas não, eu percebo que aqui no Japão, a maioria dos brasileiros, eu posso dizer 99%, eles são individualistas, né? É cada um por si, né? E parece que eles não aceitam, né? Não aceita submeter, né? Não posso colocar a palavra humildade, né? Porque depende muito o sentido que eu quero dizer em relação à humildade, né? Ou se eu posso dizer a simplicidade de estar demonstrando atenção ao outro. Então, o que eu tenho percebido é isso, essa frieza, esse distanciamento entre os brasileiros. E eu confesso a vocês, é triste. É triste, porque eu acho que os brasileiros tinham que estar mais unidos, mais fervorosos, porque eles são uma nação do Brasil. E teria que fazer realmente a diferença, mostrar aqui também para de outras nações que os brasileiros são unidos, né? Mas não são unidos. Eles são distantes uns dos outros. Mas eu quero dizer que eu sinto que por eles ser assim, eles são tristes, eles são carentes. E mesmo eles tentando mostrar que são felizes, mas no fundo não são. Falta um pedacinho ali. Falta alguma coisa ali para ligar um ao outro juntos. Gente, então é isso. Eu deixei esse pouquinho aqui para vocês,
poder entender um pouquinho em relação do feriado aqui do Japão, né, do Golden Week aqui do mês de maio, e também falando um pouquinho sobre os brasileiros. Então, um beijo no coração de todos vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo com a Marcegal Oficial. Bye bye, Jané!